E aí, pessoal, preparado para a aula de hoje? Aula de gêneros textuais. Vamos descobrir aí qual é a diferença entre tipo textual e gênero textual. Como esses gêneros são divididos? Sabe a característica de cada um deles? Pois é, eu trouxe todos os gêneros que eu lembrei de colocar numa aula só, com algumas dicas de leitura, alguns livros que eu li que eu achei assim fenomenais. Então, fica ligado na aula, se inscreve no canal, não vai embora não, porque essa aula é bastante proveitosa. E aí, pessoal, vamos para a aula de gêneros textuais. Qual é a diferença entre gêneros textuais e tipos textuais? Normalmente as pessoas se confundem uma coisa com outra, mas não é a mesma coisa. Tipo textual é a estrutura do texto. Gênero textual é como aquela estrutura é usada no seu dia a dia, no seu cotidiano. É o uso em si da estrutura, certo? Então gravem bem essa informação. E agora nós vamos ver todos os gêneros textuais aí que eu me lembrei de colocar nessa aula. Vamos para o primeiro. Bom, o primeiro é o e-mail, gente. Tem algo mais atual do que o e-mail? Não tem. Todo mundo aqui já deve ou ter mandado um e-mail ou recebido um e-mail. A questão toda é um gênero eletrônico escrito. Ele é bem sucinto, ele é bem curtinho, é semelhante ao bilhete e à carta. Porém, a forma como é elaborado ele é diferente. Esse texto ele é elaborado de uma outra forma, sem marcação temporal. Por quê? Porque você não sabe quando o outro vai receber essa mensagem. Então, ela é bem direta e a rapidez aí na transmissão dessa mensagem, certo? Na sequência, nós temos a carta. A carta já temos aí algumas características bastante interessantes e é importante que vocês observem essas características, porque alguns vestibulares eu já vi bastante no Paraná. Os vestibulares do Paraná, eles pedem, às vezes, carta ao amigo, carta ao leitor. Eu, por exemplo, o vestibular que eu ingressei na minha faculdade de letras era uma carta. A redação não era uma dissertação, era uma carta ao amigo. E vou te contar, justamente por não trabalharem muito esse gênero dentro das escolas, a gente às vezes escorrega. Então, vamos lá. Remetente é quem envia, destinatário é quem recebe essa carta, certo? Tem uma marcação temporal, sempre tem que colocar lugar e data. Uma saudação, que é o vocativo, querido amigo, querido leitor, né? Fulano de tal. E principalmente a adequação da linguagem ao destinatário. Então, se você tem um destinatário amigo, a linguagem pode ser mais informal. Porém, se você tem um outro destinatário, você tem que usar da linguagem formal, certo? O gênero diário, gente, nada mais é do que um relatório dos fatos cotidianos do seu dia a dia aí, do seu viver, né, da sua vida. E normalmente ele é escrito em primeira pessoa. Também traz um vocativo, normalmente aí, querido diário. A linguagem é bastante informal porque é você conversando com você mesmo no papel, certo? E automaticamente vai trazer aí as suas impressões do dia, os seus sentimentos sobre os fatos que ocorreram com você. O bilhete, forma bem sucinta, bem reduzida, texto curtinho. Normalmente aí a função é informar alguém sobre alguma coisa. Tem uma linguagem bastante informal. O bilhete é sempre deixado de uma pessoa para outra, então vai trazer o vocativo e também vai trazer a assinatura no final. Filha, vírgula, mamãe deixou a comida na geladeira, é só esquentar. Beijos, mamãe. Certo? Biografia. A biografia é uma coisa bastante interessante, por quê? Porque a biografia, ela conta a história da vida de alguém, certo? Então vai trazer exatamente aqueles fatos super curiosos ou momentos marcantes, coisas que você não sabe sobre a vida do outro. A autobiografia também. Eu acho que vocês provavelmente já tenham visto textos, né, autobiográficos, livros e tal. É gostoso esse tipo de texto, por quê? Porque justamente é cercado de muita curiosidade, certo? Procura aí expressar a verdade ou trazer o máximo de verdade para o texto e a linguagem é formal. Agora, um outro que a gente conhece de sobra, receita. A receita, ele é um texto que é dividido entre ingredientes e modo de preparo. Nos ingredientes você vai ter o número, né? A quantidade, os números indicativos das coisas que você precisa.
E no modo de preparo, você vai ter a presença aí de verbos no infinitivo ou no imperativo, te dando aí o aconselhamento de como preparar aquele alimento, aquela coisa, certo? A função é o quê? Ensinar alguém a fazer alguma coisa, normalmente uma receita de comida. A bula de remédio já está muito aí na área médica, então automaticamente a linguagem é adaptada ao meio, né, médico e científico. O que é interessante nas bulas de remédio, elas têm uma formação, uma estrutura muito interessante porque traz composição, dosagem, contraindicação, efeito colateral, tudo naquelas letras miudinhas, mas que sim, é bastante importante você ler a bula antes de tomar um remédio. Por quê? Porque ela busca oferecer aí o máximo de informações sobre aquele medicamento, certo? O texto informativo. Nós temos N tipos de texto informativo, certo? Eu coloquei ali notícias, reportagens, mas nós também temos aí artigos científicos. Todo mundo acho que já pesquisou algum artigo na Cielo, por exemplo. Tudo isso com linguagem bastante formal. Busca ser o mais objetivo possível. No caso das reportagens, a gente sabe que acaba aí trazendo um pouco de subjetividade, porque o repórter automaticamente, quando ele seleciona os dados, ele acaba torcendo para um lado e para o outro. Mas, em tese, ele é objetivo, certo? A função principal aí desse tipo de texto é informar alguém sobre alguma coisa, sobre um determinado assunto, e evita o uso aí de adjetivos e locuções adjetivas justamente porque isso é o que dá o caráter de subjetividade ao texto. Propaganda e publicidade, a gente não pode esquecer, já propaganda é uma coisa, publicidade é outra. E o engraçado é que elas são veiculadas como sendo praticamente a mesma coisa, mas na realidade a propaganda visa propagar informação, enquanto a publicidade ela visa convencer você a comprar algo, a fazer alguma coisa. Porque a propaganda vai propagar uma informação, te orientar a fazer alguma coisa para o bem coletivo, por exemplo, enquanto a publicidade ela está focada em um produto. Então ela vai focar em te convencer de que aquele produto é bom, certo? É interessante para você e que você precisa dele. Como faz isso? A presença de vocativos, né? Ou de pronomes que te chamem para essa conversação. Então vai te chamar, você, e você aí, certo? Os verbos também no infinitivo ou no imperativo, isso não significa que não venham, por exemplo, verbos no presente do indicativo, certo? Justamente para sair daquela forma literal do verbo, ele é usado aí de uma forma metafórica, certo? Mas também para te atualizar, para te colocar como se fosse aquele momento real e mistura o texto verbal e não verbal. Verbal é o próprio texto escrito, o não verbal são figuras, imagens, cores, traçados, algo que te faça aí complementar a informação e produzir um todo com sentido e convincente. A entrevista. Bom, primeira característica da entrevista é o quê? Discurso direto, gente. O repórter pergunta, a pessoa entrevistada responde e assim sucessivamente. É marcado pelo quê? Por informações que sejam curiosas a partir do entrevistado. Então, o repórter vai direcionando as perguntas a fim de arrancar informações que sejam aí interessantes para o público. Pode ser escrita ou não. Pode ser ali num jornal, né, escrita mesmo, ou pode ser televisiva, né, enfim. A crônica, gente, um dos textos que mais aparecem em todo o vestibular, porque a crônica, ela é o que? Um tipo de narrativa do seu dia a dia, gente. Certo? A crônica, ela é um texto um pouco mais curto, né? Um tipo de narrativa, então ele está dentro do tipo narrativo. Ele transita aí entre o jornalismo e o literário, então ele fica entre as duas coisas. Por quê? Porque ele busca trazer aí uma linguagem bastante informal, certo? Ao mesmo tempo que fala de coisas do cotidiano, ele inventa um pouquinho também, mas tudo com muito humor, muita ironia, muita sátira, justamente para trazer aquilo de uma forma bem mais leve, bem mais gostosa. A fábula é uma narrativa curta,
certo? Onde os personagens são animais. E esses animais, eles vêm cercados de valores humanos e é justamente isso que é debatido na fábula. A fábula, ela sempre apresenta uma moral da história e essa moral da história está baseada nos seus valores. Os contos de fadas, narrativa fictícia, normalmente é comum aí a presença de príncipes e princesas, não só, mas na maioria sim, criaturas mágicas, superpoderes, aquela coisa sobrenatural. Tem sempre a presença de um antagonista, ou seja, do vilão da história, e a parte mais legal é que é sempre formado por um final feliz. A lenda. A lenda é uma narrativa contada como se fosse verdade. Ela mistura um pouco da história e um pouco da fantasia, certo? Ela é passada oralmente de geração em geração e traz assim vários elementos fantásticos. Ela busca esclarecer aí acontecimentos e fenômenos que não são compreendidos por nós. Na parte da lenda, uma história que me chama muita atenção é um trechinho que tem na O Menino do Engenho, onde a senhorinha conta a história de uma menina que foi morta e enterrada pela madrasta. E quando o pai chega, vai procurar a menina e aí de repente ele descobre, né, aquele chumaço verde de capim que nunca para de crescer e na realidade era o cabelo da menina. A menina é desenterrada, enfim. Gente, leia O Menino do Engenho. É um livro sensacional em que mistura aí um pouco da história mesmo, da narrativa, e dentro tem essa lenda contada. Os meus alunos adoraram essa parte da história porque é bastante interessante. Bom, mito. Mito é fictício, não existe, né? Tem um caráter simbólico, inclui aí seres fantásticos, deuses, heróis, aquela coisa toda. O mito ele busca explicar acontecimentos aí da nossa humanidade, trazer uma justificativa, uma satisfação para a religião, para os aspectos morais e valores sociais, a ordem social que a gente vive, certo? As narrativas de aventura, elas são um pouco mais longas, podem vir desde contos até romances inteiros, né, livros completos e tal. Essas narrativas de aventura, elas são empolgantes porque elas trazem muita ação, traz aí tesouros, terras desconhecidas, piratas, tudo aquilo que vai gerar aquela expectativa constante, né, da ação, da coisa gostosa, para segurar a atenção do leitor até o desfecho. A narrativa de ficção científica vai trazer aí elementos ficcionais ou imaginativos. Tem um aspecto muito futurista. Por quê? Porque apesar de não ter a verossimilhança atual, parece ser verdade. É um tipo de narrativa que você fica pensando assim, bom, talvez isso possa acontecer, né? Envolve tecnologia, ciência, outros planetas. Nesse tipo de ficção aqui, um dos textos que eu mais gostei foi A Vida no Céu, de José Eduardo Agualusa, é africano. Gente, é maravilhoso o texto. É de um povo que vive no céu depois do derretimento das geleiras que inunda toda a terra, e eles vivem em dirigíveis presos com cabos de aço. Gente, o texto é maravilhoso. Se tiver curiosidade, vai lá. A capa do livro é azulzinha com dois balões, tal, é muito bacana. Bom, narrativa de mistério. Gente, envolve aí suspense, óbvio, suspense, muito suspense. Envolve normalmente o quê? Uma morte misteriosa ou um crime a ser resolvido. E o mais legal disso é que o círculo de pessoas, né, que possam ter praticado esse crime ou matado a pessoa, ele é muito fechado, todos eles com uma oportunidade, um motivo para realizar aquele crime. E aí vai sendo colocadas pistas, 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 até que você tente desenvolver qual é a sua possibilidade, a sua hipótese, né, para aquele crime. Às vezes você se surpreende porque você acha que é um e é outro. É muito bom. Esse tipo aqui de narrativa de mistério, essa estratégia foi usada numa novela da Globo, que eu estou esquecendo o nome agora, gente, mas era maravilhosa.
e todo mundo, eu acho que foi a maior audiência até hoje na televisão para assistir um final de uma novela, justamente porque tinha ali 7 possibilidades de final e foram gravados esses 7 possibilidades de final, né? Justamente para criar uma expectativa toda gigantesca. Eu acho que é um tipo de texto assim muito gostoso de ler. Bom, narrativa de terror, que também é chamada de narrativa de horror, o que ela faz? Ela vai jogar um medo das pessoas. As coisas que você tem medo, né, que as pessoas têm medo, é justamente isso que vai ser envolvido nesse tipo de narrativa, trazendo aí situações e personagens cada vez mais assustadoras para criar aquele terror, certo? E por fim, o romance. Eu trouxe aí a parte de romance como nós temos todos os elementos da narrativa e nós podemos ter aí no romance é, duas partes, duas possibilidades de formação desse texto. Como? Ele pode ter uma trama central, um personagem principal, né, um protagonista, um antagonista e tal, mas ele pode ter vários pontos focais, certo? Ele pode ter vários personagens principais e vários antagonistas e que depois no fim todos eles se unem, certo? É um texto escrito em prosa. Antigamente, uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Antigamente, isso era escrito em capítulos e publicados nos folhetins. Então imagina, toda semana o folhetim, por exemplo, no sábado era publicado o folhetim, o jornal e vinha um capítulo do seu romance. E aí, gente, você tinha que esperar a semana inteira pelo próximo capítulo. Imagina eu, minha aluna Laura, que é outra devoradora, Júlia, Matheus, todo mundo que adora ler, esperando o próximo capítulo de um livro até a semana seguinte. Gente, imagina o desespero. Pois é, hoje nós conseguimos aí livros na mão com aquele cheirinho maravilhoso, ou então até para quem gosta, eu particularmente prefiro o livro físico. Mas tem muita gente que gosta, aí traz pela internet e tal e consegue ler, né, de forma virtual o seu livro, certo? Bom, gente, espero que tenham gostado da aula. Essa aula é para fechar aí a parte de gêneros textuais. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Tem pedido de aula? Bota aí nos comentários e me diga aí qual o livro você mais gostou até hoje. Beijo e até a próxima.